Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou tentar aproveitar que por causa da pandemia as aulas estão demorando para voltar esse semestre, então fiz mais esse vídeo esse mês. Vamos ver se eu vou conseguir fazer mais um, não prometo nada, mas vou tentar. E em um vídeo anterior me pediram para falar sobre o documentário O Silêncio dos Homens, fazer uma análise dele. Eu pensei em pegar trechos do filme e fazer comentário sobre isso, mas eu acho que ficaria muito longo, então eu não vou fazer, eu vou falar só a minha opinião geral sobre o filme. Então aqui tá uma imagem do o cartaz do filme, né, O Silêncio dos Homens. Foi um filme publicado em 2019, organizado pelo site Papo de Homem. E eu não gosto desse filme, desse documentário, e a razão disso fica muito óbvia nos 5 primeiros segundos do vídeo, em que ele mostra trechos de homens falando sobre o que eles entendem por masculinidade, o que é ser homem na sociedade, e sempre aparecem aqueles estereótipos negativos que nos ensinaram de que é isso que o machismo, o patriarcado ensina aos homens. Então você vai ter um homem falando: eu não tinha liberdade para conversar com meu pai, quando a gente sentava para conversar já era para bater na gente. Ou eu não aceitava minha namorada dirigir, eu tinha que dirigir mesmo estando bêbado. Eu fui muito violento com as minhas namoradas e eu achava que estava tudo bem ser assim. Então, o filme inteiro ele associa masculinidade com masculinidade tóxica. Então, a sociedade ensina o homem de que ser homem é você ser violento, você ser agressivo, você não deixar sua namorada dirigir, você ser um pai ausente, emocionalmente frio, e não mostra em nenhum momento do vídeo, pelo menos eu não vi, talvez eu esteja exagerando, porque eu já tinha uma expectativa negativa quando eu vi o filme, e aí esses 5 segundos já confirmaram minha expectativa, então talvez eu tenha me fechado a possibilidade de mudar de opinião, mas eu acho que isso não aconteceu. O filme não mostra absolutamente nenhum ponto positivo da masculinidade. É sempre a história de vivemos uma sociedade machista patriarcal que cria estereótipos ruins, negativos aos homens, que aprisionam os homens, e nós precisamos desconstruir esse estereótipo para criar um novo, um estereótipo, uma masculinidade nova, uma masculinidade saudável. Entendam masculinidade saudável como uma masculinidade que é aceita e aprovada pelo feminismo. Não é uma masculinidade construída pelos homens no diálogo entre si. Então, o filme ele me faz pensar o que é pior, se é não falar sobre os homens, se é a gente fingir que está tudo bem com os homens, ou se é a gente ter esses espaços em que se abre a questão da masculinidade, em que se propõe conversar sobre os homens, mas existe um monopólio, um viés, um predomínio do discurso da masculinidade tóxica, da masculinidade hegemônica. Então, ou você não fala sobre os homens, ou você fala criticando, xingando eles, dizendo que eles são a raiz de todo o mal da sociedade. O filme, o documentário, ele tem, eu acho que infelizmente não vai ser possível a gente um dia falar sobre a masculinidade de uma forma positiva sem antes passar por esse fase, por essa idade das trevas que é hoje, em que as pessoas elas só focam na parte negativa dos pecados dos homens. A gente vai precisar passar por isso para um dia chegar num iluminismo, num renascimento, em que vai falar de todos os abusos que foram cometidos por esse viés ideológico e criar algo melhor, algo mais neutro, mais imparcial pelo menos. Então, eu acredito que não falar não seja a solução. Às vezes eu acho que falar é pior, mas infelizmente essa é uma daquelas situações em que o remédio parece pior do que a doença. A gente vai ter que passar pela Idade das Trevas para chegar no Iluminismo. Então, o documentário inteiro ele é baseado na teoria das masculinidades, no plural. Então, se eu não me engano,
Acho que fiz um vídeo sobre a teoria da R.W. Connell, que é a criadora da teoria das masculinidades, que foi justamente quem criou toda essa discussão de que falar de homens é coisa de feminista, sim, de que o feminismo deveria falar, mas é falar do homem da masculinidade como uma construção patriarcal para oprimir as mulheres e os homens também, mas os homens não é, se rebelariam, não se sentiriam oprimidos por essa masculinidade hegemônica, dominadora, opressiva, porque por pior que seja a vida deles, a das mulheres e dos gays é pior, então eles falam antes os outros do que eu, vou ficar aqui desfrutando dos privilégios que eu tenho por ser homem, mesmo que eu não tenha todos os privilégios. E eu não concordo com isso, eu acho que muito do que o documentário fala, ele poderia ser abordado de uma perspectiva além da perspectiva de gênero. Então, boa parte dessa discussão é embasada na ideia de que os homens eles não se identificam, eles não concordam total ou parcialmente com o estereótipo social do que é ser homem, da masculinidade, mas eles também não têm coragem de falar, porque se eles falarem eles vão ser criticados, vão mandar eles virarem homens de verdade. Isso me parece um pouco daquilo que na academia a gente vai falar de síndrome do impostor. Então, todo mundo faz pesquisa, todo mundo consegue publicar sua pesquisa, menos eu. Eu sou rejeitado 10 vezes antes de conseguir uma publicação. Ou então naquilo que na minha graduação falava-se dos tempos de Facebook, né? Você abre o Facebook e tá todo mundo com nas fotos felizes, tá todo mundo fazendo discurso de que tá feliz, textão dizendo que tá feliz, e parece que todo mundo no mundo é feliz, menos eu. Eu sou a única pessoa no mundo inteiro dos 8, 9 bilhões de pessoas que tem no mundo, eu sou a única que não é plena, completamente realizada, absolutamente feliz. E então eu acho que a gente não precisaria falar dessa questão do estereótipo como um modelo social opressor, porque na verdade viver em sociedade só é possível se você confia nos outros. Para confiar nos outros você precisa ter expectativas, você precisa ter papéis, prescrições do como as pessoas devem se comportar. E é óbvio que ninguém vai concordar com tudo o tempo todo, as pessoas em alguns momentos vão se sentir incomodadas, vão sentir que aquilo não se aplica a elas, vão se sentir impostores e vão ter medo de serem descobertas, e ao serem descobertas as pessoas julgarem elas como não sendo é, dignas de respeito ou não serem pessoas de verdade. Isso na verdade é algo que faz parte de todos os papéis sociais, não só do ser homem. E o último é o que eu vou chamar de desenhar flores nas paredes da prisão. Então eles têm toda a ideia de desconstruir o estereótipo machista do que é ser homem e criar uma nova masculinidade, mas essa masculinidade que eles pregam que a gente deve construir, ela não me parece possível de ser um dia realizada. Ela é uma masculinidade muito utópica, é uma masculinidade Facebook. Você tem que ser feliz o tempo todo, então você tem que ser aquele pai que está presente que está disponível para o filho o tempo todo, mas ao mesmo tempo é um profissional super bem sucedido, é super fiel à esposa, a esposa não tem nenhuma reclamação. Então, desculpa gente, eu não consigo acreditar que isso seja possível. Eu acho que você só está trocando cisco com meia dúzia. Você está trocando um estereótipo que aprisiona os homens, entre aspas, que é opressivo para os homens, mas na verdade você só está criando um outro estereótipo tão opressivo quanto talvez até mais. Então, a minha pergunta é, quando eles falam do silêncio dos homens, eles estão falando do silêncio de quais homens? Porque muitos homens vão até concordar com parte do que o documentário fala. Eu concordo em parte com o que eles falam, principalmente na questão da importância da paternidade, que ela precisa ser mais reconhecida, que a gente tem que dar mais valor para ela. Mas é sempre uma é sempre uma ideia de vamos ajudar o feminismo a criar uma masculinidade que seja amigável às mulheres. E você não pode, em momento algum, sentir orgulho de ser homem, porque se você sentir orgulho de ser homem, você está concordando com o estereótipo machista. Então você está fazendo apologia
bater nas mulheres, a estuprar as mulheres, a bater em homossexuais, e porque não existe nada de positivo na masculinidade tradicional, na masculinidade patriarcal, ou hegemônica, ou machista, ou seja lá como vocês querem chamar. Então só existe duas posições. Ou você está com a gente e você luta para desconstruir os estereótipos sociais e construir uma masculinidade saudável, ou você internalizou esse estereótipo opressivo e você acaba reproduzindo ele, então você é parte do problema. Só existe essas duas opções. Ou você é nosso aliado ou você é nosso inimigo. E eu não concordo com isso. Não concordo que a gente deva pregar essa masculinidade de que homem tem que ser violento, bêbado, musculoso, barbudo e sei lá mais o que, mas também não concordo com essa ideia do homem que a gentileza em pessoa tá sempre feliz, tá sempre tratando todo mundo bem, é, fala sim para tudo que as mulheres falam, porque as mulheres elas são maravilhosas, vocês sabem que elas não mentem, que elas nunca têm más intenções, então tudo que as mulheres disserem é verdade e a gente tem que apoiar e não concordo com isso. E curiosamente, na, na hora de fazer o filme, na filmagem, o Aldir Gracindo, que é o responsável pelo movimento dos direitos dos homens no Brasil, foi entrevistado. Ele deveria ter aparecido no documentário e não apareceu. Cortaram absolutamente toda a entrevista que tinha com ele. E o que o Aldir falou de tão horrível para eles terem cortado, não dedicarem nem mesmo 5 segundos ao Aldir? Felizmente, o Aldir, já prevendo de que eles iam deturpar o que ele disse para colocar palavras na boca dele, ele publicou no site dele, o mdhbrasil.org, o conteúdo da íntegra da entrevista. E tem dois trechos que se destacam para mim que eu acho que sintetizam muito bem o que o documentário Silêncio dos Homens faz. Em primeiro lugar, os entrevistadores perguntaram ao Aldir como incluir os direitos dos homens na discussão sobre homens e mulheres sem isso ser interpretado como um ataque às mulheres. O Aldir responde: não vai ser incluído. O que acontece na maioria das vezes é que pegam qualquer discussão sobre questões masculinas e transformam em uma discussão sobre opressão sistêmica violentíssima contra as mulheres. E é isso que o documentário Silêncio dos Homens fala. Ele pega homens que não concordam com a forma como eles foram criados, com episódios, situações na vida deles em que eles se arrependem, que eles achavam que eles estavam certos, simplesmente porque eles eram homens, e eles vão criar toda uma impressão, eles vão tentar convencer o leitor, o espectador, de que aquilo é basicamente toda a realidade de todos os homens. Ou todos os homens, na verdade, estão tão é, condicionados a esse modelo de opressão que eles nem percebem mais que estão sendo oprimidos e oprimindo os outros, ou eles percebem, mas não têm coragem de admitir, porque vivemos em um modelo de opressão sistêmica violentíssima. E outro trecho da entrevista, esse caso referente a outra pergunta, mas eu quero não me estender muito, então vou pegar só a resposta do Aldir, que é: associar os problemas dos homens à masculinidade é contraproducente e instiga o sentimento de auto-ódio e desprezo de todos, inclusive dos próprios homens, por eles próprios e os outros homens. E para mim é isso que o documentário faz. O documentário ele não abre discussão para a gente discutir a masculinidade, o que é ser homem na sociedade atual. O que o documentário faz é propor que a masculinidade atual ela é tóxica e ela precisa ser combatida para criar uma nova masculinidade. Então, se você se identifica como um homem e gosta disso, tem orgulho, você vê coisas positivas na masculinidade, ou você tem duas opções: ou ir para uma negação extrema, eu não acredito em nada do que você fala, eu amo ser homem é maravilhoso, e aí você vai ver aquelas pessoas exagerando, um discurso nostálgico de um passado glorioso em que os homens eram guerreiros valentes e que eles podiam tudo, o que nós sabemos que não é verdade. Os homens nunca puderam tudo, eles podiam muitas coisas, principalmente muitas coisas que as mulheres não podiam, assim como os homens não podiam fazer muitas coisas que as mulheres podiam. E a segunda opção é você se sentir culpado, você ter pena de si mesmo, você falar: meu Deus, ser homem é horrível, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos
mudar o que é ser homem na sociedade, porque meu pai foi um pai ausente que nunca demonstrou carinho por mim e eu quero ser diferente, eu quero ser um pai afetuoso e mas em nenhum momento foi entrevistado um senhor de mais idade e perguntado se ele foi um pai presente, se ele teve um pai ausente, como foi isso. Eu tenho certeza que se ele tivesse entrevistado, teria aparecido alguém falando: sim, eu tive um pai ausente e eu jurei para mim mesmo que eu ia ser diferente, que eu ia dar carinho pro meu filho, e eu não pude porque na minha época as mulheres não podiam, não era esperado que as mulheres trabalhassem. Então eu era a única pessoa que botava dinheiro em casa, eu tinha que trabalhar 16 horas por dia num emprego super estressante, que eu chegava em casa morto, não queria falar com ninguém. Então eu não vi nada no documentário que me fez se sentir empatia pelos, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, e nos permitisse entender qual é o ponto de vista deles, por que eles agem daquela forma. É simplesmente: nós somos tabula rasa, nós fomos ensinados de que esse homem é ser violento, então os homens são violentos, nós precisamos ensinar os homens de que eles não podem ser violentos. E se você não concorda com a gente, então você deveria sentir vergonha de si mesmo. Mas felizmente existem boas alternativas. Uma delas é o documentário The Red Pill, A Feminist Journey into the Men's Rights Movement, então trazendo para o português A Pílula Vermelha, uma jornada de uma feminista no movimento de direitos dos homens. Como o título sugere, ele foi idealizado por uma feminista, ou melhor, ex-feminista, a Cassie Jaye, que ela queria fazer um documentário expondo para o mundo quem são os ativistas pelos direitos dos homens, esses monstros horríveis que incentivam os homens a estuprar as mulheres, a baterem nas companheiras e tudo mais. E quando ela faz as entrevistas, ela vê que tudo aquilo que disseram para ela era uma grande mentira e que tudo aquilo que o feminismo disse para ela também era uma mentira. Então ela é duramente criticada pelas pessoas que antes apoiavam, ela é praticamente expulsa do movimento feminista e ela vê que no feminismo não existe espaço para falar sobre os problemas masculinos, é sempre a mulher é coitada, então a única coisa que o homem pode fazer é dizer: feministas, você tem toda a razão no mundo, continuem consertando a merda que nós fizemos. E a Cassie acaba desistindo de ser uma feminista e ela vai falar: eu não sou mais uma feminista, eu sou uma ativista pelos direitos das mulheres que também se importa com os homens. Então, esse trecho aqui que eu peguei de uma entrevista que ela dá no TEDx pouco depois que o filme faz sucesso, o documentário faz sucesso. E outra coisa que ela diz é: quando você humaniza seu inimigo, você é desumanizado pela sua própria comunidade. Então, acho que isso também se aplica um pouco ao documentário O Silêncio dos Homens, porque eles têm uma agenda política por trás, que é o apoio ao feminismo, o apoio. Tem algumas com as quais eu acho válidas, com as quais eu concordo, como a valorização da paternidade, mas no geral a agenda deles é uma agenda feminista. Precisamos combater o estereótipo machista e criar uma nova masculinidade. E eles só conseguem fazendo isso demonizando a masculinidade tradicional. Eles não podem tratar os nossos pais, os nossos avós como pessoas humanas, como pessoas que elas também não sabem o que fazer, que têm seus defeitos, que têm suas fraquezas e que na tentativa de fazer o melhor possível muitas vezes acabam fazendo merda. Aqui é outro trecho da entrevista que a Cassie Jaye dá ao TEDx que eu acho super válido tanto no documentário The Red Pill quanto no documentário Silêncio dos Homens, que é: se quisermos discutir verdadeiramente a equidade de gênero, precisamos chamar todas as vozes para a mesa. Não é isso que está acontecendo. Grupos dos homens continuam sendo demonizados, erroneamente chamados de grupos de ódio, e suas vozes continuam sendo sistematicamente silenciadas. Se eu acho que algum grupo tem todas as respostas, não. Ativistas pelos direitos dos homens têm defeitos e feministas também. Mas se um grupo está sendo silenciado, isso é um problema de todos nós. Essa é, como eu falei, é uma frase da Cassie Jaye na entrevista que ela dá, na palestra que ela dá ao TEDx. E
na época que ela falou isso, eu fazia parte do grupo de Facebook da Sociedade de Estudos Psicológicos dos Homens e das Masculinidades, e as pessoas estavam falando de que a Cassie estava errada, de que na verdade só feministas devem ser ouvidas porque o movimento dos direitos dos homens é um grupo de ódio e eles não têm direito a falar, só as feministas têm direito. E eu discordei deles, eu defendi a Cassie, eu acho que os dois grupos deveriam ser ouvidos, feministas têm razão em alguns momentos, raros, é verdade, mas vou dar o benefício da dúvida para elas, em alguns momentos elas falam coisas que fazem sentido. E os ativistas pelos direitos dos homens também. E você não pode falar de equidade defendendo apenas um grupo. Se você fala de equidade, você na verdade tem que ver as vantagens e desvantagens de todos os grupos envolvidos. E isso não acontece no feminismo, isso não acontece na sociedade de estudos psicológicos dos homens e das masculinidades, e isso não acontece no silêncio dos homens. Como eu falei, o documentário não mostrou a entrevista do Aldir Gracindo. Eles em momento algum questionam a narrativa feminista de que a masculinidade é tóxica, de que a masculinidade hegemônica ensinada pela nossa sociedade, ela tem apenas defeitos, ela apenas ensina os homens a serem violentos, bêbados, agressivos, emocionalmente frios, pais ausentes, não, em nenhum momento isso é questionado. Outra alternativa é o documentário Hannebart, de acordo com o Google Tradutor, acho que é assim a pronúncia, Hannebart, que significa lavagem cerebral em norueguês. É um documentário com vários episódios. O primeiro episódio é sobre diferenças de gênero, se elas são biológicas ou culturais, se elas são inatas ou aprendidas. Tem no YouTube ele legendado, eu já vi ele tanto com o nome Lavagem Cerebral, e me alertaram recentemente que vocês também vão encontrar ele no YouTube com o nome de Paradoxo da Igualdade. Então, existem as duas opções. É um documentário muito bom porque ele faz exatamente isso e o documentário The Red Pill faz e o documentário Silêncio dos Homens não faz. Ele mostra os dois lados da história. Assim como o The Red Pill pega quem é a favor dos direitos dos homens, quem é contra os direitos dos homens, quem é a favor do feminismo e quem é contra o feminismo, e fica ao espectador o papel de decidir com quem ele concorda. O documentário Renovação também vai fazer isso. Ele vai mostrar pessoas que dizem que as diferenças são biológicas, pessoas que dizem que a diferença é totalmente ensinada pela cultura, e você, espectador, decide em quem você quer acreditar. O documentário não te força uma única narrativa, ele não te diz essa é a única verdade possível e se você não concorda com isso é porque você internalizou a opressão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, inscrevam-se no canal para serem notificados quando eu publicar conteúdo novo. Façam uma doação, porque como eles falam no The Red Pill, é praticamente impossível você conseguir financiamento para pesquisas para falar sobre homens. O movimento pelos direitos dos homens aqui no Brasil também está sempre com falta de dinheiro. O Aldir Gracindo está sempre precisando de doações, assim como eu. Então ajudem a gente a continuar com esse trabalho.